Boa noite, Haddad. Eu não estou entendendo nada aqui. Você está se apresentando como candidato à presidência, mas numa entrevista hoje mesmo você disse que o seu candidato é o Lula. A coisa fica meio confusa. De um lado você defende o combate à criminalidade, do outro você é o poste de um ladrão. Você passou a campanha eleitoral inteira em 2018 defendendo o ladrão e os crimes praticados por esse ladrão. Tanto que você perdeu. Se você não tivesse feito isso, você não teria perdido e nós não teríamos o criminoso Bolsonaro na presidência hoje. É evidente que sua candidatura... Qual a sua pergunta, Diogo? Porque depois do golpe de Palácio, ontem no STF, o Lula vai tomar essa candidatura, ele vai encampar essa candidatura. Por mais que vocês digam que ele vai ser inocentado, os eleitores não são idiotas, a ficha suja dele vai continuar pela eternidade. Sobre 2022, eu acho que você teria grande chance de derrotar o Bolsonaro. O Lula... se a disputa for entre esses dois, entre Lula e Bolsonaro, vou me atirar do 15º andar. Então não vou estar aqui para assistir a devastação provocada por um desses dois criminosos. Mas os brasileiros, sinto muito, vão ficar aqui. Qual é a sua pergunta, Diogo? Eu não sei o que você é. Você é o poste ou você é o candidato? Diogo, eu poderia classificar você nesse debate e talvez você não gostasse da alcunha que eu fosse te colocar. Mas eu não vou fazer isso porque eu acabei de ouvir que poucos petistas participam desse debate e eu acho que você é um dos grandes responsáveis por isso. Porque há muitas pessoas educadas nesse programa, mas eu não considero você um exemplo de educação. Eu acho você uma pessoa muito problemática, inclusive psicologicamente. Então vou responder a você com serenidade as suas indagações. Em primeiro lugar, nós vamos ver quem é o criminoso dessa história quando essa história terminar. E eu vou dizer para você que o seu herói, se estivesse nos Estados Unidos, o Sérgio Moro, estaria em Guantánamo, respondendo pelos crimes que ele cometeu. O Sérgio Moro não foi juiz, nem aqui, nem na China, nem nos Estados Unidos. Ele foi o líder de uma gangue que usou do poder judiciário para fazer política e para servir de escada para chegar ao poder. Ele imediatamente aceitou ser ministro da Justiça, denunciando as suas próprias intenções ridículas de querer governar o país a partir dessa mentalidade medíocre que ele tem, porque nem falar ele sabe. E talvez ele só tenha estudado para passar no concurso de juiz e olhe lá. Quando foi indagado sobre qual foi o último livro que ele teria lido, ele não soube dizer um título de livro que ele tivesse lido. Provavelmente só estudou para juiz. Armou contra o Lula, está sendo desmascarado, será desmascarado. Será. Você já xingou aqui duas pessoas. Eu não estou te xingando. Eu estou respondendo a tua pergunta. Eu estou dizendo para você que o teu herói vai ser desmascarado. Eu estou dizendo que o seu herói será desmascarado pela justiça. E só não responderá pelos crimes que cometeu, porque, infelizmente, as mensagens foram obtidas por um hacker, embora tenham sido certificadas pela Polícia Federal. Mas ele será desmascarado e até 2022 nós vamos verificar quem é que vai ganhar a eleição, se nós ou se o Bolsonaro, em quem provavelmente você votou em 2018. O professor? Não votei. Não votei no Bolsonaro e eu já disse, eu me jogo do 15º andar. Depois do que você falou, eu me jogo do 19º andar. Olha aqui, eu não quero. Eu acho que dificilmente esse tipo de defesa. Eu espero que você se equilibre até lá. Eu tenho certeza que você pode procurar uma ajuda profissional, Diogo. E até 2022, eu tenho certeza
que eu vou te ver em 2023 e vou provar para você que o Brasil vai estar no caminho certo. Mas não seja imbecil, eu também. Que mais vagabundo. Olha aqui, espera. Mais uma ofensa. Eu quero saber se nós vamos manter esse tom que o Diogo impõe a esse programa, porque eu aceitei vir a esse programa de boa fé. Eu tenho uma carreira, eu passei por vários cargos, eu não devo nada ao Diogo Mainardi, nem ele me deve. Agora, se o tom for esse, eu acho que nós vamos atrapalhar a vida do telespectador, que havia um deputado e sua família, por meio de desvio de verba pública, acumular tantos imóveis, loja de chocolate. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Toda a imprensa sabia disso antes da eleição. Panos quentes para ver o que ia dar. Eu acho que não é bom a gente criminalizar agremiações. Isso é muito ruim. A Igreja Católica, a Igreja Evangélica, o PT, o PSDB, isso é ruim, isso é medieval. Isso não é justo com as pessoas que querem o bem desse país. Então, do meu ponto de vista, você nunca vai ver na minha boca a acusação contra um adversário, a não ser que tenha acabado o processo. Acabou o processo, paga e ponto final. Enquanto você não levar as últimas consequências, nós temos que preservar o sistema político. Eu disse que uma pessoa que tivesse feito o que ele fez, quebrado... Não, peraí, eu estou falando de coisas que já foram julgadas. Por exemplo, a quebra de sigilo da presidente da República, o Lula vai receber o vaticínio final agora. Nas próximas semanas, nós vamos verificar se ele teve ou não direito a um juiz imparcial. Maioli, você morou em países civilizados. Conversa com juristas desses países. Conversa com juristas italianos, franceses, americanos. Abre a tua cabeça um pouco. Para de... Lula foram para a cadeia. Todos os governadores tucanos que você citou deveriam estar na cadeia e vão ser inocentados vão para a cadeia? Por causa desse golpe. Quem que você defende quem dos tucanos você defende que vá para a cadeia? Mas como todos vocês, do que você está falando? De quantas pessoas você está falando? Você está falando... Aécio Neves Demetrio, se ele devia... Ele não deveria estar em cana. Ele vai tomar o partido do Dória. Isso que vai acontecer. Diogo, é o contrário do que você está falando. Olha aqui, o Pedro Andrade, que está lá com os ursos lá no Equador, ele deixou uma pergunta gravada para o professor. Vamos rodar, por favor? Ministro Haddad, o presidente Bolsonaro acusou o senhor de ter sido o criador do Kit Gay, uma iniciativa de educação sexual nas escolas brasileiras. O que fazer quando uma iniciativa anti-homofobia acaba virando munição para a homofobia em um dos países que mais mata membros da comunidade LGBT no mundo? Bom, o Bolsonaro, ele é conhecido pelas fake news. Ele é talvez o maior propulsor de fake news, aliás, na condição de presidente. Ele levou muitas pessoas à morte combatendo o isolamento social e defendendo o chamado tratamento precoce. A estimativa que se tem é que 2/3 dos brasileiros que já morreram em função da gestão da pandemia feita pelo governo Bolsonaro. Então nós estamos falando de 150 mil pessoas que eu responsabilizo o Bolsonaro por ter morrido. Por falta de gestão, por falta de compromisso com o país, por falta de seriedade na condução da crise sanitária. Então, eu sou a vítima mais leve do Bolsonaro. Tem gente morrendo de fome por causa do Bolsonaro. Tem gente sem emprego por causa do Bolsonaro. Tem gente morta por causa do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro, ele tinha que inventar alguma coisa, né, para se apegar, e inventou um kit para criança de 6 anos para reorientar sexualmente a pessoa, uma coisa que não existe e nunca existiu em nenhum lugar do mundo. Eu não conheço precedente histórico
no mundo. Agora, o combate à homofobia nas escolas é outra coisa. Primeiro, você tem que formar o professor. O professor é o primeiro que tem que saber lidar com a dificuldade que muitas vezes representa no seio de comunidades, às vezes, mal informadas, como lidar com a diversidade dentro da sala de aula, como orientar a criança que muitas vezes precisa de suporte psicológico, como lidar com as famílias que muitas vezes não sabem lidar com a questão, e transformam aquilo num problema que pode ser incontornável, dependendo de como for a mentalidade dessa família. Como prefeito, eu cheguei a receber o selo de Rainbow City para a cidade de São Paulo. A única cidade brasileira que recebeu um selo de cidade amigável para a comunidade LGBT. A única cidade brasileira digna dessa menção. Por quê? Porque nós abrimos centros de referência na cidade toda, nós oficializamos a parada LGBT, nós criamos um programa chamado Transcidadania, que é exemplo para o mundo, né, de combate ao preconceito. Então, há formas corretas e sérias, né, de lidar com essa questão, combater o preconceito e acolher essas pessoas que são vítimas de preconceito e muitas vezes são expulsas de casa, da escola e do mercado de trabalho. Então, eu creio absolutamente, né, na ciência, na possibilidade, na pedagogia, no acolhimento e no combate a esse tipo de postura em que o Bolsonaro é useiro e vezeiro. Ele promove, infelizmente, não apenas contra a comunidade LGBT, é o preconceito contra o negro, é o preconceito contra o pobre, é o preconceito contra a mulher. Enfim, todos os segmentos se sentem muito aviltados pela forma como o Bolsonaro se refere a cada um deles. Então há formas, e o mundo já aprendeu a lidar com a diversidade de maneira digna e responsável. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu só quero uma pergunta aqui, uma resposta simplíssima aqui. Se a eleição fosse hoje, quem ganharia? O senhor ou o Bolsonaro? Olha, eu vou me fiar em pesquisas, as últimas que foram publicadas, né? Eu recebi uma da XP e uma da Atlas. A Atlas foi a pesquisa que mais acertou as projeções de 2020. Pela Atlas, eu estaria 4 pontos à frente do Bolsonaro. E pela XP, eu estaria 2 ou 3 pontos atrás do Bolsonaro. Então, nós estamos em empate técnico e eu posso assegurar a vocês, nós vamos botar o bloco na rua e nós vamos virar essa página triste da nossa história, que é esse governo que comete tantas atrocidades e tantos crimes de responsabilidade.